Bem-vindos à Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária. Com o Hugo Lopes. Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz do Veterinário, uma produção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. O meu nome é Hugo Lopes e hoje vou conversar com o colega Gonçalo da Graça Pereira sobre o que é que se passa na cabeça dos nossos animais. Começo com uma nota sobre o colega Gonçalo, que é provavelmente o nome mais sonante na especialidade de comportamento animal em Portugal. Formado em Lisboa, depois concluiu o mestrado em Etologia Clínica e Bem-Estar Animal na Faculdade Complutense de Madrid e seguiu-se o doutoramento em Ciências Veterinárias pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. É diplomado pelo Colégio Europeu de Bem-Estar Animal e Medicina Comportamental, instituição à qual também já presidiu, e secretário-geral do European Board of Veterinary Specialization. É fundador da PSI Animal, docente de Comportamento Animal, Bem-Estar e Ética nos cursos de Medicina e Enfermagem Veterinária no Instituto Superior de Ciências da Saúde, Egas Muniz. Palestrante a eventos nacionais e internacionais, autor e coautor de diversos estudos no domínio do comportamento animal e bem-estar animal, e hoje é o nosso convidado do podcast. Olá, Gonçalo, como estás? Tudo bem? Olá, Hugo, muito obrigado pelo convite e deixa-me dizer que é um prazer enorme estar aqui contigo nestas fantásticas instalações do sindicato e a falar sobre comportamento animal. Olha, nós é que agradecemos teres aceito o convite. Hoje temos um tema um bocadinho abrangente e que certamente dará pano para mangas, que é sobre o que é que os nossos animais têm na cabeça. Todos os tutores sabem que os seus animais são especiais e todos sabem que existe uma relação especial que os une. Todos achamos que é tolo dizer que nos compreendem, mas todos juramos que isso é verdade. E isto leva-me à primeira pergunta. Como é que chegámos aqui? Qual é que é a história dos humanos que se fizeram acompanhar dos cães e dos gatos e a sua evolução e importância ao longo da nossa evolução enquanto espécie social? Provavelmente, quando nós olhamos para trás, o primeiro animal que nós temos, dito animal de companhia, de acordo com aquilo que sabemos na atualidade, realmente foi o cão. Foi o cão, a sua origem, provavelmente, e continuamos a pensar que tenha sido o lobo, alguns elementos desta espécie, provavelmente pela sua sociedade, provavelmente pelas suas necessidades, começaram-se a aproximar das populações humanas e vieram para ficar. Vieram para ficar, nós com a nossa necessidade biológica de cuidar de outros, acabamos por cuidar daqueles que eram mais dóceis e começou-se a criar aqui um sincronismo, uma sintonia entre duas espécies, como acredito que nós nunca tínhamos visto em toda a história da humanidade, não é? E hoje em dia sabemos que estes vínculos e estas relações acabam por ser semelhantes aos vínculos e às relações que se estabelecem até entre dois animais humanos, não é? Quando nós falamos do gato, este processo todo e esta história do gato é bastante mais recente. Muitos associam os egípcios com todo o início do processo de domesticação, mas de facto nós sabemos que ainda mesmo antes da civilização egípcia já havia, porque foram encontradas fósseis de pessoas enterradas com os seus gatos e por aquilo que pela posição em que estão enterrados, pela proximidade, já nessa altura, antes dos egípcios, os gatos eram tidos como provavelmente elementos da família. Portanto, toda esta história dos nossos animais de companhia, cão e gato, já tem uma longa história e hoje em dia nós falamos muito do conceito de família multiespécie. E essa família multiespécie é a família que tem o cão, o gato e os filhos. Habitualmente continuamos na nossa sociedade machista, não é? Quem tira um dia de férias é a mulher, que tira o dia de férias para ir com o cão ao médico veterinário e com a criança ao pediatra. É o papel do cuidador. Exatamente. Da mesma forma que nós os influenciámos, também certamente eles nos influenciaram a nós e desta simbiose chegámos onde estamos hoje. Relativamente aos cães, provavelmente fizemos a maior diversidade genética que há numa espécie, pelo menos que me venha à cabeça. Nós temos desde chihuahuas de 1 kg até Irish Wolfhounds de 100 kg, mais do que isso. Nos gatos não tanto, mas mesmo assim temos gatos muito pequenos e gatos com 10 kg mais pesados. E o que eu te queria perguntar era, se a esta diversidade de fenótipo enquanto aspecto e tamanho também corresponde uma diversidade psicológica, ou pelo menos psicológica não sei, ela tem um certo cognitiva, de comportamento. Basicamente o que eu te quero perguntar é
Como é que estamos no nature versus nurture? Hugo, quando nós falamos de diferentes raças, vou começar por me focar nos cães. Estas diferentes raças, elas aparecem por interesse do humano. Não é? Nós precisamos de cães de pastoreio, precisamos de cães para determinados trabalhos e foi aí que começou esta seleção de determinadas raças, determinadas características que para nós eram uma mais-valia. Mais tarde, com a Revolução Industrial, começa-se a ter animais de companhia e aí quer-se animais pequeninos para as pessoas poderem dar facilmente com eles ao colo. Não é? Portanto, símbolo de estatuto na França, não era? Exatamente. Portanto, de um lado tinhas a pochette, do outro lado tinhas o cão pequenino. Portanto, de facto, todas estas são características que nós hoje em dia, quando avaliamos eticamente, podemos até questionar algumas destas raças que aparecem, nomeadamente os braquicefálicos, que a ideia sempre foi terem uma conformação facial parecida a um bebê humano, o que faz com que nós fizemos seleções que são uma atrocidade de animais que nasceram para sofrer. Nós, em medicina veterinária, estudamos na faculdade, como todos nós sabemos, doenças com predisposição racial. Pois nós já sabemos que estes animais nascem com esses problemas, mas mesmo assim permitimos que eles continuem a ser reproduzidos e criados, não é? Mas isto leva... Para mais agora, numa fase da nossa sociedade extremamente fotogénica e dependente das fotografias, essa cara que tu falas foi um enorme sucesso. Não é? Os pugs e os Frenchies inundaram completamente as redes sociais. E que estamos agora a fazer o mesmo com os gatos, não é? De repente nós queremos gatos sem orelhas e para selecionar esta mutação genética vamos trazer outras alterações na sua conformação, na sua fisiologia, que são animais que já nascem com dor crónica, ou seja, eles nasceram para sofrer, além de todos os outros problemas que nós sabemos, cardíacos, dermatológicos, etc, etc. Mas pronto, afastei-me da resposta, mas não podia deixar de falar nisto. O que é facto é que quando nós fazemos uma seleção genética, nomeadamente dos cães para determinados trabalhos, há outras coisas que nós estamos a apurar, entre aspas. Nomeadamente, nós sabemos, por exemplo, nos cães de caça, que eles têm muito mais receptores olfativos do que outros que não foram selecionados para caça, não é? Portanto, se nós falamos em termos de perspectiva comportamental, vamos imaginar um labrador ou um golden que vai passear com o seu tutor ou detentor, como diz a legislação, não é? Vai passear, o cão de caça está muito mais interessado em farejar do que no elo com o seu outro, não é? E, portanto, há muitas alterações comportamentais. Eu gostava de salientar que quando nós fizemos estas alterações de características físicas, nós dificultamos também a comunicação entre os cães. Vamos imaginar cães que nascem sem cauda, cães que nascem com orelhas sempre espetadas. Os cães são animais extremamente visuais, eles dependem muito... obviamente também olfativos, mas dependem muito da sua comunicação corporal. Se têm alterações na sua conformação física, isso vai-lhes criar dificuldades de comunicação e, por isso, dificuldades de comportamento. E alterações comportamentais. Muito interessante. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. E, de facto, nós vemos, e se tu pensares em algumas raças, nomeadamente até cães, que nós, humanos, decidimos fazer amputação de orelhas, são cães que têm uma conformação facial que estão sempre prontos para ataque. Não é? Foi para isso que nós começámos a amputar as orelhas aos Doberman, não é? Para terem uma conformação mais agressiva. Isso dificulta-lhes a comunicação. Eles dependem das expressões faciais, eles dependem das expressões corporais. Se não têm cauda, se eu, quando meto a minha cauda entre as pernas, é para te dizer a ti, afasta-te de mim, eu preciso espaço. Se eu não tenho cauda, tu não compreendes que eu preciso espaço e vais-te aproximar de mim. E depois auto-reinforça. Depois os outros cães também não reconhecem ou abordam de uma maneira diferente. Um tipo que tem sempre as orelhas em pé, apontadas para mim com o nariz pontiagudo, parece muito mais ameaçador. E eu reajo dessa forma. Sim. Quando nós mudamos para gatos, aparecem-nos agora novas raças de gatos. E que são raças lindíssimas, mas mais uma vez estamos centrados no animal humano. O animal humano quer ter tudo o mais exótico e mais excêntrico. Então, de repente, eu só não tenho um leão em casa porque não é permitido por lei.
Porque se formos aqui há 20 anos atrás, havia pessoas que tinham macacos, que tinham felinos, grandes felinos, felinos selvagens em casa. Hoje em dia não tens porque a lei não permite. Então como é que nós criamos, como é que nós solucionamos esta lacuna? Começámos então a arranjar gatos que têm características mais selvagens e de repente estamos a metê-los em casa. São gatos que são muito mais territoriais, são gatos que quando vão à rua vão a dar em conflitos constantes com outros gatos. Obviamente são gatos que a sua conformação é lindíssima e as pessoas querem nos ter, mas depois em termos comportamentais têm muito mais, entre aspas, problemas comportamentais. Dirias que dentro das raças há menor amplitude dos comportamentos que eles apresentam? Ou seja, sim. Se por eu ser uma determinada raça, uma grande parte do meu comportamento já está determinado. Ok. E tens-me estado a arrastar para um ponto, foste tu que me arrastaste para aqui, e eu gostava que relacionasses isso sobre a tua opinião, se faz sentido ou não ter raças consideradas potencialmente perigosas. Fantástico. Ainda bem que nos arrastamos para esse ponto. Não foste inocente. Não poderíamos lá chegar. Não foste inocente nesse arrastar. Bom, então, primeiro, esclarecer aqui uma questão, que é a determinação genética. Não há determinação genética. Há predisposição genética. Nós sabemos no animal humano que se nós formos filhos de um familiar com tendências depressivas ou com depressão, ou um familiar esquizofrénico, ou doenças do foro mental ou psicológicas, nós temos uma maior predisposição para desenvolver essas doenças. Mas não faz de mim, filho de uma mãe depressiva, ser também depressivo. Mas tenho uma maior predisposição. Ou seja, se me puserem no ambiente certo, eu tenho uma maior predisposição para desenvolver esse problema do que outra pessoa que não o tenha. Quando nós olhamos para as raças, nós podemos falar de predisposição genética. E vamos dar um exemplo. Cão de pastoreio tem uma predisposição para pastorear. Portanto, se nós pegarmos num Border Collie, fecharmos o Border Collie num apartamento, a sua tendência vai ser ir buscar algumas coisas que tem no seu fenótipo e na sua predisposição toda e vai começar, por exemplo, a pastorear os tutores e a morder os calcanhares. E aí passou a ser um problema de comportamento e veio uma consulta de comportamento. Tá? Mas será que todos os Border Collies vão ser bons cães de pastoreio? Simplesmente porque têm uma predisposição genética. E se nós olharmos há 20 anos atrás no nosso Alentejo, ou menos, ou há 10 anos atrás no Alentejo, cães de pastoreio eram cães rafeiros que aprendiam a fazer esse seu trabalho e não tinham nenhuma predisposição genética. Tá? Então eu costumo dizer que a predisposição genética dá-me as balizas para aquilo que eu sou. Mas depois, tudo o resto que me faz ser o que eu sou é o ambiente em que eu nasci, a aprendizagem que eu fiz com os meus pais, com os meus progenitores, no caso dos outros animais, com os meus professores, com os meus amigos, com a minha escola, com o ambiente em que eu sou inserido. Agora, tudo isso depois tem características nossas que são individuais, como a resiliência. E eles também têm esse processo de resiliência. Há animais que são mais resilientes e toleram muito mais do que outros. 2 gatos na mesma casa, nas mesmas condições, um desenvolve cistite intersticial ou idiopática felina e o outro gato não. E porquê? Porque estamos a falar de uma individualidade. Agora, como é que daqui nós chegamos às raças potencialmente perigosas? Faz sentido ter este enquadramento legal? Para mim não faz. De todo. Vamos voltar um pouco atrás. Vamos à história desta legislação. Basicamente, um dos primeiros países na Europa que apresenta um Dogs Act com partes específicas de raças potencialmente perigosas foi o Reino Unido. E porquê? Porque de repente constatam que há determinadas raças que estão a ser usadas, por exemplo, em lutas, e por isso mesmo tentaram resolver banindo determinadas raças. Aliás, voltaram a tentar fazer agora. Não é? Tentaram... Não, está em prática. Houve muitos American Bullies eutanasiados. No entanto, quando fizeram o primeiro Dogs Act, aquilo que viram foi: isto é um problema social,
é um problema que está associado com algumas características das pessoas, dos detentores desses animais, que eu neste caso nem chamo de tutores. Tá bem? Detentores porque detêm aquele animal, não o cuidam, usam-no para seu usufruto. Rapidamente constataram isto e, paralelamente a isto, começaram a fazer uma série de outras ações. Tá? Em Portugal e nos outros países da Europa, nós temos um bocadinho uma tendência de seguir aquilo que os ingleses e que os nórdicos vão fazendo porque achamos que está correto. E fomos fazê-lo. Agora, fomos fazê-lo de uma forma interessante, nós e todos os outros, porque tu, se reparares, em cada país, a lista dos potencialmente perigosos é diferente. Interessante. E depois tens questões até políticas, porque, por exemplo, o nosso Serra da Estrela está na lista de potencialmente perigosos em Itália. Nós temos o mastim napolitano, ou outros países têm mastim napolitano. Depois nós temos o Rottweiler. Então os alemães põem. E depois, ainda dentro do mesmo país, na Alemanha, tu tens, mediante a região, tens leis específicas com diferentes raças. Ou seja, o meu cão pode ser potencialmente perigoso em Munique e não ter problema nenhum em Berlim. Ou seja, nós chegámos a uma conclusão que é assim, nós precisámos, foi uma estratégia, talvez política, de tentar resolver um problema que é social, que não está relacionado com os cães. E nós sabemos que todo e qualquer cão pode morder. Tem boca, tem dentes. O cão pode morder, o gato pode morder. Quando nós vamos a estudos, por exemplo, eu estive envolvido em alguns estudos, pequenos estudos, de dentada canina na zona da Grande Lisboa, e fui ver estatísticas no Hospital Dona Estefânia. Os Russells, Tackles, esses cãezinhos pequeninos devem ser os que mordem mais. Cães apareciam depois de uma série de outras espécies, inclusivamente dentada humana. Ou seja, a dentada humana era muito superior nas crianças. As crianças mordem-se entre elas. Na creche sabe isso. Não é? Os miúdos aparecem todos mordidos. Pronto. E então os cães aparecem muito depois. Há muitos outros problemas com insetos, com uma série antes da dentada canina. A dentada canina é uma infinidade. Mas acontece. E acontece porquê? E interessa-nos saber porque é que um cão morde. E, de facto, não está associado à raça. Porque, exatamente como tu dizias, nós temos cães pequenos que mordem, temos cães grandes que mordem. Provavelmente, a consequência de um cão grande morder é diferente de um cão pequeno morder. E aparece nas notícias. No entanto, um cocker pode matar uma criança. Não é? E não temos nenhuma legislação que diga que um cocker é potencialmente perigoso. Portanto, e surge-nos aqui outro problema. Este tema dava horas de conversa. Um podcast para ele próprio. Porquê? Porque se tu dizes tenho 11, 9, 10, 7 raças que são potencialmente perigosas. Isto faz-me com que eu tenha medo destas raças. É uma forma de racismo, não é? Mas todas as outras não mordem. Eu fui adotar um cão com 1 ano e meio, um Golden Retriever, que era agressivo. Quando eu ia passear com o cão, toda a gente se aproximava para lhe fazer festas. Porquê? Porque era um Golden. Se fosse um Pitbull, provavelmente toda a gente passava para o outro lado da estrada. Mas como era um Golden, então nós criámos estigmas. E essa é uma boa comparação, porque em termos de comportamento com as pessoas, existe uma associação americana que faz rankings de comportamento, e tanto o Golden como o Pitbull, relativamente à agressividade das pessoas, têm rankings parecidos. Esses cães geralmente não têm problemas com pessoas, têm problemas com outros cães. Num estudo nos Estados Unidos, já com alguns anos e com alguns erros estatísticos, mas diziam que o labrador era o cão que mordia mais. Naquele estudo, que foi uma tese de mestrado de uma aluna que fizemos na zona da Grande Lisboa, no topo estavam os dálmatas, seguidos dos tipo Pitbull. E quando nós vamos ao tipo Pitbull, que há uns anos atrás, num congresso, eu vi a Victoria Voice fazer a apresentação de um estudo que ela tinha feito, um estudo genético, por causa dos pitbulls. E, de facto, se tu cruzares um boxer com outra coisa qualquer, ou um labrador com outra coisa qualquer, sai-te um cão de cabeça quadrada que te parece um pitbull. E então ela apresentava um póster com 20 cães diferentes. E depois havia lá um assim pequenito, com umas manchas que
eu pensaria que seria um cruzado dálmata, e de todos os outros que pareciam pitbulls, à exceção daquele, aquele era o que tinha maior percentagem genética de pitbull. Está um póster interessante. Seguindo para a próxima pergunta, a cognição não é geralmente dissociável da parte emocional. E quando eu me estava a preparar para este episódio, e porque também ando a ver em loop com a minha filha o Inside Out 2 da Disney, que fala muito sobre as emoções, os cães geralmente atribuem-se as emoções básicas. A raiva, a tristeza, a felicidade. E há este debate em que todos os donos de cães, eu inclusive, dizem que os cães pelo menos parecem ter emoções secundárias. Culpa, inveja, vingança. E qualquer dono que eu diga numa consulta, essa segunda parte aí já é mais questionável. Mas quem tem cães vai jurar a pé juntos que isto é verdade. Onde é que estamos na ciência disto? Isto é uma divisão justa? Pode-se fazer esta divisão entre primárias e secundárias? Eles têm as duas, não têm? Olha, eu vou começar mais uma vez por dizer que nós humanos, nós andamos sempre à procura de características semelhantes às nossas nos outros. Os outros animais vivem numa sociedade diferente. A cognição deles tem que ser diferente da nossa, porque se nos meterem num determinado espaço e disserem ao humano salva-te, e meterem ao lado uma outra espécie, provavelmente a outra espécie salva-se muito melhor do que nós. Portanto, aí vamos dizer, o cão é muito mais inteligente do que o humano. Mas, neste contexto, noutros contextos, nós somos mais, entre aspas, inteligentes. Portanto, nós andamos sempre à procura de comparações connosco. Nós centramos tudo nesta visão antropocêntrica e queremos sempre buscar semelhanças connosco. E esse tem sido um grande erro ao longo das últimas décadas. De facto, o primeiro neurocientista que começa a falar nas emoções nos outros animais foi o Yang Pang-Sip. E ele fala-nos em várias emoções, até porque em termos anatómicos e fisiológicos, eles têm as mesmas estruturas, cão e gato, que nós temos relativas às emoções. Eles têm uma amígdala, a amígdala responsável pelos processos emocionais, pelos processos de aprendizagem, de memorização, é igual à nossa. Pode estar mais envolvida nuns do que noutra, mas eles têm-na. Portanto, em termos anatómicos e fisiológicos, nós temos muitas possibilidades de comparação. E também estão mais ou menos equipados com a mesma musculatura que nós para expressar essas emoções. Sim. Depois, quando nós mudamos nisso para a sua expressão das emoções, como estavas a falar, obviamente que nós somos animais humanos, nós dependemos muito daquilo que vemos e daí nós temos uma linguagem corporal que, mesmo que não tenhamos consciência, é fundamental para a nossa comunicação. Maioritária. Não é? Porque nós somos animais visuais. No entanto, os cães e os gatos, eles dependem de muita outra coisa além da visão. E, portanto, nós não podemos comparar a nossa linguagem corporal com a linguagem corporal do cão ou do gato, porque eles têm outras formas de comunicar que nós não o temos. E, portanto, nós podemos achar que, efetivamente, eles têm menos expressões corporais, no entanto, eles têm outras formas de comunicação. Nós é que não os reconhecemos. Não as reconhecemos. Vamos falar de feromonas. Eles comunicam, têm glândulas específicas que libertam feromonas e essa é uma forma de comunicar e o sinal que eles deixaram ficou disponível durante muito tempo. Não é? Nós também utilizamos feromonas, mas não temos essa noção. Se nós formos a olhar para estudos de psicologia, de antropologia, há imensos estudos que demonstram que nós também utilizamos as feromonas. Nós temos muito esta tendência de achar que somos à parte, que somos muito menos animais do que aquilo que realmente somos. Sim. Há um estudo muito interessante, feito com estudantes de psicologia, e o estudo basicamente pediu-se a alunas do sexo feminino que vestissem durante a noite uma t-shirt e dormissem com essa t-shirt, e foi marcada as senhoras que estavam em período de anestro e aquelas que estavam próximas da ovulação. E depois foi dado a estudantes do sexo masculino voluntários, heterossexuais, a cheirar as t-shirts e perguntar pelo cheiro
qual era aquela que se atraíam mais. E grande percentagem destes estudantes escolheram aquelas t-shirts que estavam próximas do período de ovulação. Portanto, de facto, nós queremos não ser animais, mas somos animais como os outros animais. E basta-nos fecharem num Big Brother, numa casa controlada, e começarem-nos a tirar alguns bens essenciais e vamos ver o quão animais nós somos, não é? E isto é muito interessante. Agora, quando tu mencionas situações como culpa, há estudos que evidenciam que, efetivamente, não sabemos se é culpa, o que sabemos é que eles são mestres em interpretar A postura a postura dos tutores. Então, há um estudo muito interessante, também americano, em que convida-se tutores a trazerem os seus cães, imagina, a esta sala, estamos à conversa, entretanto, eu, que sou investigador, tu trouxeste o teu cão, eu digo-te assim, vamos sair da sala e eu vou deixar este prato com comida para o seu cão, mas ele não pode comer esta comida. E nós saímos os dois. Saímos por uma porta, pela outra porta entra um segundo investigador. E a segundo investigador, quer o cão tenha comido, quer o cão não tenha comido, troca o prato por um prato vazio. Quando nós os dois voltamos, o tutor olha para o prato vazio e automaticamente o cão começa a dar sinais de culpa. Maquiavélicos de ter comido investigadores. ou não. Ou seja, de facto, o cão, aquilo que faz, e eu costumo chamar e dizer que os cães são FBI profilers, fantásticos, e o cão aquilo que olhou foi para a tua expressão facial, e a tua expressão facial, há estudos que nos dizem que eles olham sobretudo para o nosso lado da cara mais emocional, e estes estudos estão feitos, estão publicados, e neste caso aquilo que nos diz é que eles são mestres a interpretar aquilo que nós estamos a transmitir. E isto é fantástico e provavelmente foi aquilo que fez com que eles convivam durante estes milhares de anos connosco e estão em simbiose connosco, mesmo sujeitos a maltrato. Quer cão, quer gato. O gato, provavelmente, com um índice de frustração inferior e a sua capacidade de resposta acaba por ser diferente da do cão, não é? Portanto, se o gato puder fugir dessas condições, foge, mas os cães muitas vezes mantêm-se ali, mesmo vítimas, não é? Portanto, nós humanos, mais uma vez, aquilo que tentámos fazer foi pegar em emoções nossas e queremos atribuí-las aos outros animais. Quando, de facto, eles até as podem ter, mas porquê é que nós temos que lhes chamar culpa? Não é? Mas então eles são muito bons a reagir às nossas emoções. Sem dúvida, sem dúvida. E isso traz-nos um bocadinho, que até tinha sido o título inicial deste episódio, para a teoria da mente, que é os cães são, de facto, capazes de ter teoria da mente, de olhar para os seus tutores e compreender os seus estados de consciência e adaptar o comportamento a esses estados de consciência, porque antigamente achava-se que a teoria da mente era uma coisa dos humanos só. E hoje em dia já é muito mais considerado um contínuo. Até vi estudos feitos em corvos sobre teoria da mente. Concordarias com isso? Eles conseguem alterar o seu comportamento através da avaliação daquilo que acham que nós estamos a sentir? Hugo, nós temos estudos feitos em várias espécies. Em justiça, por exemplo. Em justiça. Eu lembro-me um estudo... Macacos rezos, das uvas das e do pepino. uvas, em cães, em lobos, foram feitos com diferentes... Tu pedes um comportamento a um cão e dás-lhe um treat. Pedes comportamento ao outro cão e dás-lhe um treat mais gostoso, um snack mais gostoso, e este que recebeu algo mais fraco começa a frustrar e começa a dar-te sinais de que isto é injusto, eu fiz exatamente a mesma coisa. Ou seja... Nós estamos a entrar num patamar que, mais uma vez, nós queremos partir de nós para encontrarmos emoções nossas ou mente nossa nos outros. Deixa-me só dar-te uma nota. Eu uso muito, quando dou palestras, pelo sindicato, uso muito essa experiência dos rezos, que é a mesma coisa.
E eu falo disso sobre a desigualdade de vencimento. As pessoas são muito sensíveis, os trabalhadores são muito sensíveis a desigualdades de vencimento. E isso é uma coisa que vem desde os primórdios do nosso cérebro. Eu costumo mostrar o vídeo dessa experiência porque é realmente impressionante. O macaco agarra-se às grades, sacode... E pega na pedra no pepino e atira. Recusa-se a aceitar. Sim. Mais um exemplo de que nós somos muito mais animais do que aquilo que gostamos de achar. Mas portanto, não. Portanto, nós vemos tudo isto e depois vemos que, efetivamente, eles são altamente sensíveis aos nossos estados emocionais. Quantas vezes numa consulta de comportamento, eu, em 2 horas e meia, eu tenho que quebrar o gelo e chegar àquela família. E tantas vezes que há problemas de comportamento que se iniciam, circling, uma série de coisas que se inicia em momentos em que as pessoas estão em conflito entre eles. Estás a ver? Portanto, tudo aquilo que nós estamos a fazer vai influenciar também o estado emocional do animal. Depois há evidências anedóticas e aí não temos estudos específicos, mas temos situações de gatos e isto, há livros a descrever e isto não há estudos científicos. Por isso é que eu falo de evidências anedóticas de gatos que vivem em lares de idosos e quando há um idoso que está mais doente ou que se está a aproximar da sua hora de partir, o gato se aproxima, vai dormir com aquela pessoa e há dezenas de relatos deste género. E superstições, desenvolvem-se superstições sobre isso. Pois quando o gato vai para o pé da pessoa, ai que está na hora. Eu preferia ver isto como algo bom e não como uma superstição, não é? Mas compreendo o que tu dizes, não é? Mas de facto estas superstições depois levam a muitos outros problemas de maltrato e bem-estar animal. Portanto, se calhar deixamos esse para outro podcast. Esse é mais pesado. Mas de facto nós sabemos que os gatos também olham para nós e também são sensíveis aos nossos estados emocionais. E termos consciência disso, de que eles têm consciência de nós, que responsabilidade é que isso nos traz enquanto sociedade e enquanto tutores? É assim, a partir do momento em que nós nos tornamos responsáveis por terceiros, eu acho que nós temos o dever ético e moral de lhes garantir qualidade de vida. Se a qualidade de vida destes animais está posta em causa pela forma como nós os estamos a tratar, quer física, quer emocionalmente, nós então temos o dever, mais uma vez ético e moral, de cuidar e de lhes dar o melhor. Porque foi a nossa decisão ter um cão ou um gato. Não é? Às vezes eles pedem para vir connosco para casa. Quantas vezes temos pessoas que nos dizem eu não queria, mas ele é que me pediu, ele é que me escolheu, coisas assim. Pois, mas de facto nós só devemos aceitar se tivermos condições. Não é? E tantas vezes que eu vejo pessoas, eu já tinha 5 gatos, mas este... E aí vamos pôr em causa todos os 5 que já tínhamos ao pôr mais um gato. Portanto, nós temos que pensar muito naquilo que nós temos, nas condições que nós temos, para dar qualidade de vida, porque não é simplesmente mais um. E achas que estamos a caminhar num bom sentido enquanto sociedade? Olha, ainda agora nós, antes de começarmos a gravar, estávamos a falar da altura que terminei o curso e efetivamente já vão uns anos. E quando terminei o curso, eu lembro-me quando comecei a trabalhar nesta área, eu era ridicularizado até por colegas, não é? Estamos a falar há 25 anos atrás. Era ridicularizado, era o psicólogo do cão, era o psicólogo do gato. Como os psiquiatras também foram ao início? Isso mesmo. Eu lembro-me de passar em determinadas alturas no Parlamento e haver alguns deputados que não só faziam comentários como ladravam, ou miavam, ou mugiam. Então, quando falávamos noutros temas de outros animais, que poderíamos estar aqui a falar de outros animais, ainda mais ridicularizado era. Hoje em dia... creio que dentro da nossa classe já compreendemos que esta é uma especialidade da medicina veterinária, portanto não estamos a falar, em França falam de zoopsiquiatria, na Austrália e nos Estados Unidos já falam muito de psiquiatria animal. Nós aqui na Europa ainda tentamos fugir um bocadinho da psiquiatria, porque a psique, tal como tu falavas, implica reconhecermos a teoria da mente nos outros.
outros e ainda continua a ser um bocadinho difícil. Então, ainda continuamos a ser um bocadinho conservadores nesta área. Mas a sociedade já reconhece este patamar da saúde mental, a ciência já reconhece, podíamos estar a falar aqui na tríade da saúde e estávamos a falar na relação entre saúde física com saúde cognitiva, com saúde mental, e há aqui um triângulo que nós não podemos separar. De facto, nas nossas escolas, nós somos formatados para saúde física e esquecemos de tudo o resto. Mas, de facto, temos cada vez mais evidências do impacto da saúde mental e da saúde cognitiva na saúde física. Estão todas relacionadas. E, portanto, nós, ao reconhecermos isto, estamos a abrir e estamos a respeitar esta área de ciência e que é uma área também de saúde animal e da medicina veterinária. Acho que hoje em dia qualquer local sério que pratique medicina veterinária sabe que precisa de uma componente de comportamento animal, porque há várias doenças que são físicas, mas a etiologia é comportamental. Gonçalo, estamos a aproximar do fim e gostava de terminar este episódio numa nota positiva e dava-te a liberdade, sem qualquer amarra científica, de me dizeres, na tua opinião, o quão especial é realmente esta relação entre os tutores e os seus animais. No início desta nossa conversa, nós falámos do conceito de família multiespécie. E cada vez mais nós evidenciamos, e em termos científicos nós sabemos do impacto que os outros animais têm nas nossas vidas. E em termos não apenas da nossa saúde mental, mas da nossa saúde física também. Há estudos que indicam que os cães e os gatos ajudam-nos a diminuir a pressão arterial, processos de dor crónica, dezenas de situações. Sabemos que os cães e os gatos e outras espécies são úteis como animais de terapias, animais de assistência, e, portanto, nós sabemos do impacto brutal que eles têm na nossa vida. Agora, a pergunta será que o impacto que nós estamos a ter nas vidas deles é igual ou estamos a criar outros problemas? Nós hoje falámos de uma série de problemas de comportamento, físicos, dor crónica, etc, questões éticas e morais que nós, como médicos veterinários, temos que equacionar e temos que as discutir cada vez mais, mas efetivamente nós sabemos que estes laços que nos unem são laços que levam a situações que hoje em dia, felizmente, começa a ser cada vez mais descoberto, situações como, por exemplo, luto. Nós sofremos quando perdemos um animal. E, portanto, aquilo que nos une, este vínculo, é de parte a parte. Há estudos que indicam, pensei que são estudos feitos em canis, e, portanto, são animais que estão em situações mais desfavoráveis, mas que, se deres a escolher ao cão entre estar com uma pessoa ou estar com outro cão, o cão prefere estar com a pessoa. E, portanto, há tanto aqui neste vínculo e nestas ligações que, sem dúvida, tem que ser algo muito especial. Gonçalo, agradeço mais uma vez por teres aceito este desafio. Foi um grande prazer ter-te aqui no podcast. Esta é uma produção do SNMV. Relembramos que a força de um sindicato reside nos seus associados, pelo que convidamos todos a associarem-se a esta instituição de defesa dos nossos direitos. Já agora, podem também aproveitar e dar 5 estrelas a este podcast, de forma a chegarmos a um maior número de colegas. E caso tenham alguma dúvida, sugestão ou comentário relativo ao podcast, podem sempre entrar em contacto connosco através do nosso e-mail, avozdoveterinário@snmv.pt. Bem-ajam!